Bom dia a todos, estamos aqui na nossa live de sábado, batendo papo entre amigos, convite do Núcleo Sinergético, a quem tem oportunidade de presenciar, seria ótimo, né, que estivesse aqui com a gente batendo papo. Mas nós estamos percebendo que a busca no YouTube está sendo bastante significativa, né? Então nós já chegamos numa média aí de 20 a 30 por semana, o que é muito para quem está começando, num bate-papo assim, bastante informal, tá? Natural, sem uma pauta propriamente dirigida, tá certo? Então a ideia é debater os assuntos da semana, hoje bem mais descontraído, né? Estou aqui na região de Mairiporã, estou aqui num lugar paradisíaco, e esse fundo aqui não é um chroma key, ou seja, não é um backscreen. Então, qualquer barulho estranho de galinha, de avião, é tudo aqui na região de Guarulhos, então isso pode acontecer. Mas nós já agradecemos a todos que têm acompanhado o nosso trabalho, têm replicado os nossos vídeos. Tá? É um trabalho importante para uma questão de abordagem do momento político que nós estamos passando, no momento econômico e agora, antes de mais nada, biológico também, e a segurança alimentar, que nos últimos 15 dias praticamente voltou a ser um grande problema no Brasil. Tá? Então, hoje, Nonato, é um prazer estar contigo aqui de volta e gostaria de desenvolver mais ou menos nesses 3 tópicos principais, né, para que a gente deixe a nossa opinião, que tem um viés político engajado, que é um viés de resolver problemas e não ficar empurrando com a barriga, turbinar alguns partidos, principalmente ao qual nós estamos coligados no momento, e fazer isso acontecer no âmbito das eleições municipais esse ano, eleição daqui a 22, daqui a 2 anos, para a questão de governador e presidência. Então, está lançado aí a mini pauta de hoje. Não vamos nos estender muito, porque hoje está todo mundo muito ocupado aí com os vídeos e, às vezes, 30, 40 minutos passa a ser crucial no dia a dia. Então, Nonato, suas considerações iniciais, como sempre, de importância, tá? E muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Bom dia, Paulo. Obrigado a você também por estar aí aberto para diálogo, me permitindo também estar aqui com você e com os nossos ouvintes. E realmente eu tenho preocupação muito com essa atual situação que o nosso país está passando, principalmente na área alimentar. Quanto à área política, nós temos toda uma situação ainda de se desenvolver, né? Que ninguém sabe para onde vai. E o mais importante é nós termos sempre em mente, né, esse diálogo em a busca da solução, como mesmo você falou. E quanto a nossas intenções partidárias, a nossa colocação partidária, porque somos de um partido, ao meu ver, eu desejo aos colegas que estão concorrendo, que vão concorrer, uma boa sorte, uma boa campanha, que tenham êxito, né? E que quando chegarmos em 2022, também os colegas se apresentem. E nós, como já tivemos a oportunidade também de formar uma chapa, acredito que podemos fazer uma chapa para 2022. Isso tudo vai depender desse caminhar da política e das situações que vão se aparecendo. Mas, em princípio, eu acho que é isso mesmo. Não só nós, como acho que qualquer partido também já está com visões de 2022, até porque muitas situações são inovadoras, né? São bem trabalhadas, vamos assim chamar. E isso dá sinal de que já podemos, né, pelo menos, pensar. Então, é um apelo que eu faço à nossa executiva nacional, né, que leve em consideração, a partir de hoje, né, desse momento, desse grande momento que o Brasil passa, né, que nós temos, né, essa responsabilidade de, sim, pensar nas nossas chapas, nos nossos colegas que querem se propor a enfrentar uma concorrência eleitoral. E eu, pelo menos, estou sempre à disposição do partido e sempre me posicionei, horas, de uma forma bem, vamos dizer, de aplausos, né? E outras de crítica. Porém, a minha crítica sirva apenas para balizar o partido, porque não podemos esperar só aplausos. Teremos sempre também muitas críticas. Isso faz parte de todo o jogo.
Então, está aí a proposta. E vamos continuar, né, com esse nosso mensagem, vamos assim chamar, dos sábados, né, com esses diálogos. E vamos ver se tenhamos apoio, se podemos, né, ou permitirem, né, a gente começar a pensar em determinadas propostas, pelo menos. Essa proposta que você fala aí de sinergia é muito boa, a meu ver, né? Que você, para capitanear isso, seria o homem ideal, ou é o homem ideal, entendeu? Porém, não estou vendo o partido, nós somos filiados, a abarcar ou aderir a essa ideia. Então, estão sempre com desculpas disso e daquilo outro. Como não aderem e como não estão pensando, isso nos deixa preocupado. A mim, pelo menos, me deixa preocupado, né? Porque a pergunta que cai para mim é: o que o partido quer? Ele está me discriminando? Eles estão me escaneando? Eles estão... É um preconceito? Por que esse preconceito? Ou por que essa situação de não aderência, ou de, pelo menos, trazer nós para os debates? Nós estamos sendo boicotados. Então, isso me deixa preocupado, porque isso é uma discriminação total política. Obrigado, Nonato. Bom, você já abriu pelo lado do político partidário, então eu vou pegar o gancho e vou desenvolver em cima disso, depois a gente passa pela economia e tocamos a conversa. Eu fico mais uma vez agradecido aí pela sua confiança no meu trabalho, tá? Na minha disponibilidade integral de tempo e espaço para cuidar dessa questão do projeto do desenvolvimento sinergético, tá? Ele nasceu lá em 2007, para quem não sabe, e foi crescendo. Em 2010 houve a primeira iniciativa política nesse sentido. Você conseguiu perceber a importância do tamanho do projeto e aquilo que pode ou não ser feito, tá? Tanto em termos políticos partidários, como em termos de economia apartidária, ou seja, resolver o problema independente da bandeira, da cor da bandeira, né? O nosso partido, eu estou desde 2013, né? 2014 houve uma pré-candidatura minha, né? E fui para a convenção nacional, tá? Então vou fazer um brevíssimo relato disso, porque muita gente ainda não entendeu o momento político que era em 2014. Então, como somos políticos, né? O ser humano é um ser político, antes de mais nada, ele tem que entender o momento de se fazer certas coisas, porque senão ele é um natimorto, né? Então perde o tempo, perde o momento e lança antes ou lança depois, ele não consegue o sucesso da expectativa de planejamento do que ele gostaria de fazer. Então, em 2014 houve a convenção, né? Eu, Eduardo Jorge, debatemos muito durante 6 meses e depois, lá na convenção, quase que acontece o que eu acharia, né? Olha só, o tempo verbal aí, né? Que seria o melhor momento para não entrar numa candidatura majoritária direta, porque não estava no momento, né? Lembre-se que em 2014 não tinha ainda Lava Jato, não tinha uma série de coisas em que qualquer um que se fizesse presente para sair candidato estaria altamente comprometido com as forças daquela época, né? E provavelmente hoje estaria quase onde todos, ou a maior parte deles, estão. E eu não vou entrar nos detalhes para não botar nome nem dar indicação de quem eu estou falando. Mas a história da Lava Jato e tudo que aconteceu já é público e notório para todo mundo. Então, em 2014, eu declinei da honra de ser um candidato, né? Porque na convenção eu fiz um posicionamento político de silêncio para que não houvesse chance de ser aclamado ou coisa parecida. Não que eu tivesse essa pretensão, mas o cuidado político é muito grande. Qualquer coisa que se fale, como diz, né, pode ser usado contra ou a favor de você, depende do momento ou quem está usando. Então, aconteceu o que aconteceu, todos que participaram do processo conhecem o desdobramento daquela convenção.
2018 nós estivemos juntos, né, na mesma convenção do partido, tá? Numa reunião bem menor do que a de 2014, já num outro momento histórico, né, onde tudo e todos estavam sob júdice praticamente, né? Então, nós tentamos pleitear a nossa candidatura, né, no partido, mas, como você bem identificou, parece que ainda existe um status quo dentro do partido, muito preocupado com certos ranços históricos e ideológicos que não conseguem passar de uma certa fronteira de pragmatismo para propor ao povo brasileiro, que é o nosso fiel e grande incentivador de tudo que a gente faz, porque abrir mão das empresas, abrir mão do tempo, abrir mão da família para tocar uma campanha ou tocar uma pretensão política não é para qualquer um, né? O nome mesmo já diz, se tornou um homem público. E quando você é um homem público, é público, tá certo? Não tem como você falar, não, agora eu vou tentar voltar para o privado. Não tem como. Isso é muito complicado. Se expôs, você tem que ir até o fim da jornada sem reclamar. Então, o meu trabalho foi consolidado nesses, né, 6 anos, de 2014 até agora, academicamente, empresarialmente, consolidação técnica e assim por diante. Tá? Então, eu agradeço mais uma vez a sua confiança no meu trabalho. Realmente tem corpo acadêmico agora, tem network de primeira linha, você sabe, né? Só para referenciar quem não nos conhece ainda, nós estamos tratando em nível de Fundação Getúlio Vargas, Universidade de Brasília, Universidade de São Paulo, em termos de conhecimento acadêmico, né? Em termos políticos, nós temos que ter o pé no partido. É um partido de bandeira, vamos dizer assim, humanista, né? Não tem o ranço de esquerda e nem a arrogância da direita, à altura do que nós estamos vendo hoje, tá? E é um questionador do momento que estamos passando politicamente nacional. Então, esse breve relato é para contextualizar a minha posição e a do Nonato nesse momento com relação a esses nossos, vamos dizer, inquietações dentro do partido. Quem nos conhece no partido vai entender o que nós pretendemos. Tem que ter liberdade, tem que ter renovação, tem que ter ideias novas e sair de certos modelos vencidos. Então, é um partido que ainda não está contaminado na raiz com relação às questões, vamos dizer assim, que estão aí na mídia, né? Na grande mídia, e que Exatamente. pode se manter nessa condição. Nós, eu, Nonato e mais alguns, não nos vendemos, por isso nós temos total liberdade para pleitear e disputar qualquer possibilidade de eleição, né? Então, o Nonato colocou, e eu ratifico o que ele está colocando, que nós seremos candidatos, sim, em 2022. Né? Esse é um momento muito dramático para a nossa civilização brasileira, né? Precisa de liderança nova, isenta de, né, carcomidos projetos, inclusive de infraestrutura, né? Projetos velhos, voltando aí até colocar Maria Fumaça para tocar nossa riqueza real a troco de papel que vem lá de fora, que já não tem lastro nenhum. Então, eu já puxei aí, passei, viu, Donato, pela política, estamos bem posicionados, e já puxei um pouquinho pela economia. Então, eu passo a bola para você tocar aí na economia enquanto a gente pensa aqui. Obrigado. Ok, Paulo. Boa colocação essa sua, né? Mais uma vez, faço um apelo ao partido, né? Para que ouça e saia dessa linha de pensamento. Bom, economicamente, a situação é muito preocupante, né? A começar porque não é só do Brasil, é do mundo. O mundo todo mergulhou numa situação que eu chamo de recessão. Uns com mais, outros com menos draconiana a recessão, mas é uma recessão. Cada país está se defendendo conforme as suas possibilidades de aportar recursos e ideias para que se saia do problema, né? Voltando para o nosso Brasil, o Brasil também está em recessão. Eu vejo, por exemplo, o nosso ministro da Economia
lançar planos econômicos, lançou planos administrativos, reforma, reforma. Porém, isso não tem o alcance da solução imediata e nem vai ter. A meu ver, ele sofre de créditos na banca internacional e na banca financeira. Ninguém tem coragem de investir no país com essas propostas, né? Deixa o Ministério do Planejamento, né, na figura do senhor ministro, deixa claramente, né, uma perseguição, vamos assim chamar, ao servidor. O servidor é uma pessoa que está ali para trabalhar e para buscar solução para o país. Ele não é a solução do país, né? Diminuir salário, congelar salário, falei isso. Não. Eu gosto muito da expressão, né? Se você quer enricar, você tem que guardar dinheiro. E não é só trabalhar para ganhar dinheiro. Não é isso, né? Você quer ter uma certa situação no país, você tem que ter um controle de suas contas públicas. Isso é o mais importante para o nosso país. E o que afetou diretamente ao nosso agronegócio em geral foi também essa política de descrédito, com um viés totalmente ideológico, né? Eu vou dar só um exemplo aqui, que é a Raposa Serra do Sol, que era uma excelente zona produtora de arroz, e que, por brigas políticas, acabaram tirando isso, né, da pauta e levando para um lado de demarcação de terras indígenas. Muito bem, fizeram o que era certo no momento, porém era uma decisão errada. Daí gerou toda uma situação de abandono daquela região, né? Ninguém investe mais lá, ninguém compra mais nada lá, ninguém produz mais nada lá. A região está totalmente abandonada nas mãos de especuladores ou de aventureiros e grileiros. E isso gerou, né, uma porcentagem da produção de arroz, que com a situação de exportações também, né, esvaziaram os estoques. Isso é a verdade. Os estoques brasileiros, a meu ver, estão esvaziados. Por isso, a falta do produto e o aumento de preço, né? Isso aí, para nós, é muito, muito, muito perigoso, porque o Brasil é um país de dimensões continental, com uma população superior hoje, né, a mais de 200 milhões de pessoas, que tem que, como dizer na linguagem mais simples, tem que comer todo dia, né? Pelo menos ter o que se alimentar. E o nosso básico, o arroz e o feijão, que é um dos carros puxador dessa área, sofre esses embates, essas situações de desmando. Não vejo a recuperação rápida. Eu acho que tem que ser investido muito nessa área, muito mesmo, muito mesmo. Valorizar o nosso agricultor, valorizar toda essa cadeia de produção que o Brasil tem, controlar os estoques, exportar somente o excedente e não o que a gente produz. Isso é um erro muito grande. Então, eu vejo dessa forma. Pode falar, Paulo. Então, eu vejo também essa preocupação, como eu trato de questões energéticas, né, o próprio desenvolvimento sinergético já diz, né, sinergia dos vetores energéticos, ou da questão energética. E alimento é o primeiro vetor energético que nos sustenta, né? Porque se você sai de manhã sem tomar um café da manhã decente, obviamente você não chega no meio-dia em boas condições de trabalho, né? Então, a segurança alimentar de uma nação é fundamental para o próprio desenvolvimento, seja ele qual for, de viés de esquerda, viés de direita, não importa. Tá? Quer dizer, tem certos tópicos da economia que não pode e não deve ser tratado com viés ideológico. Então, a regularidade dos estoques, né, que o nome próprio já diz, estoque regulador, vem em função dessa manutenção básica dos insumos. Nós temos 5 grãos que caíram, tá, a menos de 1% da sua capacidade de estocagem brasileira. Eu não vou entrar nos detalhes de números que cansam normalmente as pessoas. Mas vou dar só um exemplo, assim, né? Feijão, por exemplo, né? São tantos milhões de toneladas. Só que o feijão dura 3 meses só em estoque. Então ele tem um giro bem diferente do arroz, que seriam lá 1 milhão de toneladas, 2 milhões de toneladas, mas o estoque, o giro dele é de 1 ano e pouco, né?
Então, depois que colheu, tem assim. Então, isso tem uma engenharia de equalização do giro de estoque. Isso não pode ser ideologicamente colocado numa discussão de não, porque agora o giro do mercado, o preço de mercado é que vai definir como é que fica isso. Não pode. Lá no Egito Antigo, José já fez isso com o faraó num sonho, né? Lá foi um sonho. É verdade. José chegou, o faraó chega, eu tenho 7 vacas gordas e depois tenho 7 vacas magras. O senhor interpreta esse sonho? Sim, está interpretado. Colete, plante tudo que puder e guarde tudo para os 7 anos seguintes. Planejamento de 14 anos, no mínimo. Né? Isso lá no tempo de Faraó. Tá certo? E agora vem aventureiros, especuladores do mercado, tá? E não é nem do mercado produtor. Porque eu não sei se você sabe, Nonato, quando você colhe 1.000 toneladas de qualquer coisa aqui no interior lá do Brasil, até mesmo em Raposa Serra do Sol, que realmente eu participei, inclusive, de um pré-projeto para lá, tá? O trabalho que era, os gaúchos estavam indo para lá para produzir lá na época de produção lá, e depois eles desciam com as máquinas para o Rio Grande do Sul, né, para colher no Rio Grande do Sul. Então eles ficavam 6 meses num e 6 meses no outro, porque a safra era invertida. Foi um projeto maravilhoso, 80 quilômetros de fazendas e 2 quilômetros de profundidade, fazendo loteamento e terras e tudo mais. Então eu participei disso, então eu sei do que eu estou falando. Logo depois veio essa questão da Raposa Serra do Sol, que empobreceu todo mundo, e os índios também ficaram numa situação de penúria, não só índios, não, vamos chamar assim, né? Os cidadãos, né? Cidadãos originários da nossa terra, tá? Porque agora ele já tem esse tipo de perfil. Então veja o seguinte, o que eu vejo nessa questão dessa bagunça de controle do estoque regulador, que vai arroz, feijão, milho, soja e trigo, que é importado em quase 80%, 90%. Né? Como é que nós podemos fazer uma sustentabilidade energética alimentar sem o controle de 5 variáveis? Não vou falar nas outras milhares de variáveis que sustentam a nossa economia. Tá certo? Aí joga o ruim da história toda é o servidor público. Tá? Quer dizer, mexer no serviço público é um nonsense nesse momento em que o Estado tem a função obrigatória de manter a coesão da federação, né? República Federativa do Brasil. Não é isso? Que eu saiba. É uma Exatamente. federação. Cada um tem a sua identidade. Agora, se o governo nacional não dá conta de fazer a gestão dos insumos básicos e começa a mexer onde não deve mexer, só para atrapalhar a vida das pessoas, então eu acho isso muito sério, muito importante nesse momento. E volta aí, fechando com a questão partidária, a política é o que define o caminho da sobrevivência do Estado e da nação. Se a política for negligenciada, mal feita ou for dinamitada na base, como estão querendo fazer, condenando todo mundo, qualquer político, a uma situação totalmente ilícita, é um crime contra o Estado brasileiro e contra a Constituição. Então, se tem algum político devidamente ou indevidamente engajado em alguma coisa ilícita, que seja denunciado ponto a ponto. E não chegar e uma instituição ser condenada ao ridículo, né? Como algumas forças underground aí da mídia, né? Não vou dar nome Exatamente. conhecido, porque senão vai caracterizar as pessoas, né? Para que desmoralize a instituição. Se tem alguma coisa, que fale com a pessoa. Ah, não, tenho medo de denunciar fulano, então eu falo da instituição. Não, não existe isso, essa possibilidade na nossa legislação, tanto criminal como civil. Então, eu, nesse momento que nós estamos fazendo essa live, encaro a política como a única saída decente. Tá? Política é definir o que vai ser feito em cima do debate, de preferência, nesse caso, da segurança alimentar, que não tem nada a ver com ideologia. E, agora já turbinando o gancho aí desse assunto, o excelente ministro aí, né, que na terça-feira quase foi convidado a pegar o seu cartão vermelho, né, ou levar um cartão vermelho,
Esse ministro, lamentavelmente, ele já está realmente bastante engajado numa série de problemas legais ou efetivamente, vamos dizer assim, de administração pública irregular, que precisa ser, vamos dizer assim, aprofundado. Tá? Então, ele, que mantém aí o carro-chefe, o timão na mão da economia, ele deve ter tido a reunião dele, que se eu não me engano foi na quarta-feira, com todo o Ministério, e ter refletido bastante sobre quais são as expectativas de, vamos dizer assim, resolução dos problemas que estão em andamento. E eu não acredito que ele entenda de agropastoria o suficiente para tomar essas decisões. Né? Então, puxando aí pela ministra lá da Agricultura, né? Já que o Ministério da Indústria e Comércio foi defenestrado nessa gestão, então ficamos só na colônia, né? Voltamos a ser colônia. E colônia agrícola, plantation, né? Para quem não lembra, estude um pouquinho que vai achar o que é um plantation, né? E aí eu vou agora, para instigar e já passar a bola para você, que é puxar pelo lado da infraestrutura, Nonato. Né? Nós estamos, lamentavelmente, no meu ponto de vista, posso até estar errado, por isso que o debate é importante, voltando a construir as mesmas coisas que foram construídas na década de 60, com a mesma proposta que não resolveu o problema do país, que logo na década de 80 já estourou, com a hiperinflação e tudo mais, e agora nós estamos caminhando no mesmo sentido. Resumidamente, significa o seguinte: quem paga a conta da infraestrutura para se exportar não é o investidor estrangeiro. Você sabia disso, Nonato? Quem paga essa conta é o produtor rural, que tem que pagar ou diminuir o preço da commodity dele para conseguir colocar no mercado internacional. Porque, para quem conhece relações internacionais, existe um preço CIF e um preço FOB. Exatamente. Está entendendo? Então, quem não sabe o que é isso, não pode ficar dando palpite na estrutura de negócios do país. Tá? Então, ficar construindo estrada, ficar construindo ferrovia, ficar hidrovia, a custo do erário público nacional, principalmente quando se usam as forças não institucionais para resolver esse tipo de negócio. Posso falar? Vou falar. Usar forças armadas para ficar construindo coisas não é adequado. Nós temos aqui em São Paulo uma infinidade de empresas de engenharia que estão ávidas para fazer obras, participar de processos de licitações e resolver o problema do país dentro de uma política econômica civil e não uma economia de guerra mal planejada e mal colocada em prática. Então, eu quero deixar aqui a inquietação. Infelizmente, o tempo nosso aqui é 40 minutos, 1 hora, não dá para aprofundar, para o debate franco e aberto. Então, quem se sentir meio que incomodado, assistir o clipe depois, mande um e-mail para nós no nucleo.sinergético@gmail.com para que a gente dê prosseguimento ao debate e convide para vir aqui debater ao vivo. Donato, são essas minhas considerações por enquanto. Está contigo. Olha, eu acho que você está certo. Eu acho que você tem uma boa visão da situação atual, e muita gente tem também. Eu vejo que o mundo, com essa parada, né, eu chamo shutdown, esse shutdown que deram no mundo, e isso vai realmente mexer com a economia e com toda uma estrutura que cada país tem. E a nossa solução brasileira está por aí, sim, pela sinergia, pelo sinergético, né? Através de implementar ou incentivar, né, toda uma situação de, pelo menos no momento, de manutenção de pequenas situações, de pequenas empresas. E isso provou também, né, essas paradas que o Brasil deu, por situações da pandemia, isso provou realmente o valor da pequena e microempresa. E também temos a situação visível de que a nossa capacidade de enfrentar a crise é muito boa, foi bem definida, bem planejada, né?
o governo com as suas propostas, às vezes um tanto absurdas, mas é assim mesmo, porque a pandemia ela traz uma série de seguranças e, em princípio, não se tem nada. Mas agora, com a visão já da vacina, né, a vacina praticamente está pronta, já vai ser lançada em mercado, né, temos que ter essa visão de que a solução está perto e vamos agora começar a reativar tudo. E dentro do campo da política internacional, vamos assim chamar, eu não gosto de me aprofundar muito, porque teria que ler mais ainda, mas eu acho que, do ponto de vista do Brasil, pelo menos, como cidadão posso falar isso, a aproximação do Brasil com vários países, somente do primeiro mundo, países envolvidos, isso é um fato muito positivo, muito bom, né? É muito bom. E os países da América do Sul, em geral, que tem um outro viés de ideologia ou de coisas, tem que se conscientizar que a América é um só continente. Nós temos uma América descoberta por Cristóvão Colombo e por Pedro Álvares Cabral, aí, o português, né, que teve várias divisões. À época, hoje já não cabe mais isso, como você mesmo falou. Isso passou, isso é passado, isso é história, já foi resolvido, acabou. Mas a América, o continente americano, é um só. Nós temos a América do Norte, composta por México, Estados Unidos e Canadá. Né? Temos o Caribe, América Caribiana, e temos a América do Sul. Né? Então, isso é um potencial econômico muito grande. Se você reunir tudo isso, isso é uma situação de quantas pessoas, quantas indústrias, quantos escritórios, quanta gente trabalhando, e eu vejo que isso não é aproveitado. A sinergia saberia colocar dentro do continente todo um laço de negócios e de situações que iam só nos beneficiar. Entendeu, Paulo? E com isso, sem tocar na cultura de cada país, do jeito de cada país. Né? Ora, se o argentino gosta de churrasco, ele vai continuar comendo churrasco Com dele. certeza. Se o venezuelano gosta de sua arepa, né? Sua arepa, ele vai continuar comendo sua arepa e vai continuar falando seu espanhol. E tudo. Porém, isso vai ser separado através da sinergia. Como eu vejo também que eu posso até arriscar uma situação hipotética, mas ao vislumbrar já os 2 anos do atual governo, essa união de tudo num só ministério, isso não foi bom, isso não foi saudável. Tem que separar o financeiro dos projetos. Né? Os projetos são ideias que vão ser discutidas. O financeiro não, é aquilo que já está definido e vai ser tocado com dinheiro. O verba é simples. Leonardo, eu tenho um colega amigo meu aqui da Fiesp que ele fica chateado comigo às vezes, né? Mas eu critiquei muito esse modelo administrativo financeiro que você acabou de citar aí, lá antes mesmo da posse, né? Quando começou o desmanche de certos ministérios e tudo mais. Então, o que ficou bem claro é o seguinte, né? Você não, com todo respeito às classes profissionais envolvidas, são 3 classes totalmente distintas em termos de conceitos e resultados, que estão envolvidos num único ministério. Então, você vai ter, no caso aí, o da economia. Economia, em princípio, é planejamento. É planejamento. Tá? É implantação de modelos teóricos que nem sempre foram devidamente usados ou deram resultados práticos. Então, é uma excessiva teste de erro e acerto, empírico. Tá? O segundo é o de controle contábil, tá? Controladoria, né? E vai por aí afora. Então, isso é um procedimento técnico explícito, definido em lei praticamente, que mantém o regime de controle de contas, que também não é o caso de ter Passou um caminhão aqui agora e deve ter feito barulho. Não é o caso de manter no mesmo órgão de planejamento. E, para finalizar, que é o grande efetivo realizador das coisas, tá? Que é o setor de administração. Tá? Quer dizer, você não pode entregar a administração da sua empresa, vamos falar assim, já que eles gostam tanto de ser liberais, né? Que eles querem tanto estabelecer um processo liberal na economia de Estado, que não tem sentido, porque o Estado é aideologicamente falando. Ele, em princípio, ele trabalha em cima desses pilares, né? Planejamento, contabilidade e administração.
Não tem que ficar discutindo muita coisa. O Estado não tem papel ideológico. O governo, sim. Então, já que o governo tem um viés liberal, que eu não sei muito bem qual é, não entendi até agora, mas eles deveriam aplicar o próprio conhecimento liberal, que foi praticamente nasceu lá na segunda metade do século XIX, né, na administração empresarial. Então, você não mistura três métodos de trabalho em cima de uma única coisa. Você não pode ter o controle subordinado ao executivo, ao executor. Isso não funciona numa empresa. Você pega a sua empresa, entrega, você é o administrador geral. Você pega e entrega para o contador, né, e põe o fluxo de caixa na mão do contador. O que vai acontecer, Nonato? Qualquer empresário sabe disso. Você não pode ter, né, a tesouraria vinculado à contabilidade. É princípio básico da administração. E o planejamento controlando vendas e recebimento. Você explode com qualquer empresa. Então, eu falo isso com muita convicção e conhecimento, porque além das partes técnicas de engenharia, também tem a parte de administração, né? Sou administrador de empresa e estou na GV fazendo pós-graduação aí em administração. Eu só quero, desculpe ter alongado um pouquinho nisso, mas eu quero retomar o seu posicionamento quando você falou do lockdown, né? Shutdown, o lockdown, tá? Nesse caso, Nonato, eu vou te falar uma coisa. Eu fico muito assustado com os desdobramentos econômicos que já se definiram. Não vai acontecer. Já aconteceu e nós já estamos no rebote, como você mesmo colocou, a questão da recessão mundial. Tá? Existe uma lei aqui no Brasil que proíbe o lockout. Tá? O lockout é para quem não conhece, e não tem obrigação de conhecer, obviamente, eu vou fazer um brevíssimo resumo. É quanto os poderes produtivos resolvem, vamos dizer assim, chantagear a respectiva clientela. Resumindo assim, bem numa frasezinha. O pessoal ainda não se deu conta que pode existir ou está em curso um lockout internacional? Aqueles que detêm o poder produtivo no mundo, sendo um pelo capital, que eu não vou dar nome do país, e o outro pela força trabalhista, que eu também não vou dar nome, mas não pode estar havendo um lockout aí? Claro, pode sim. Eu acredito que isso aí está sendo visível já, entendeu? Exatamente. Agora, eu falei isso em junho, numa das lives que nós fizemos lá no Instituto de Engenharia, tá? No Centro Democrático dos Engenheiros, está na internet, quem quiser dar uma olhada, está lá aí, dia 22 de junho de 2020. E foi falado lá também na Rio Mais 20, no dia 16 de junho de 2012. Não existe condição de desenvolvimento sem mudar um modelo, vamos chamar assim, físico-financeiro. Aí quem quiser chama internacional ou local, porque o Brasil sozinho já é praticamente um continente, né? Então veja o seguinte, nós estamos passando por esse momento. E o lockout está caracterizado, tá certo? Tanto é que a bolha no sistema financeiro, principalmente no mercado de ações, é uma coisa vergonhosa. Eu estive lendo essa semana as estatísticas e as relações custo-benefício, ou seja, investimento na ação e o resultado previsto da empresa, chega a ser assim coisas absurdas, de 2000%. Como é que uma empresa que não produz nada pode ter ações no mercado que vale mais do que 5 maiores empresas centenárias? Exatamente. Isso é uma coisa absurda. E não produziu um carro ou uma bateria ainda que preste. Então, nós estamos vivendo, né, esse lockout pelos donos dos bens de produção. E o sistema financeiro que tem que se defender, obviamente, né, porque no final das contas vira uma guerra entre o administrador e o economista e o especulador puro, né, que eu vou repetir. Intermediário. Eu chamo de carinhosamente... Intermediário. eu chamo de Mas vamos lá. Eu carinhosamente chamo de carpinibalista, né? Quer dizer, é um capital que tem que matar o seu concorrente, porque senão ele não sobrevive. E eu, como sou um capitalista de produção, um capitalista sinergético, nós temos que turbinar o modelo, mudar sem quebrar contrato nenhum,
colocar propostas graduais, mas de efetivo resultado prático na economia imediato. Não é daqui a 10 anos, 5 anos, ou baixar o limite de gastos do governo, ou aumentar o limite de gastos, que vai mudar o panorama. O panorama é o seguinte, minha gente. O prédio está pegando fogo. Não importa quem é o síndico, ou quem será o síndico. O que importa é que o bombeiro tem que estar com água suficiente, ou gás suficiente, CO2, ou espuma suficiente, porque nesse prédio pegando fogo tem gasolina, que não se apaga com água, tá? Tem que entender isso. Tem força elétrica, que não se apaga com água, tá? E tem madeira, que aí sim tem que se apagar com água. Né? Então, cada um com a sua técnica. E montar tudo num único ministério, que já mostrou que é puramente capinibalista, especulador, já passou da hora. Então, o que o nosso presidente aí, não vou dar nome também, faça o seguinte, use o cartão vermelho. Use o cartão vermelho. E se tiver alguém com coragem, que assuma a responsabilidade de conduzir o timão desse país. Então, é essa a minha conclusão, vamos dizer assim, política para o momento, né? Em termos de tomada de decisão. Temos que ter coragem de tomar atitudes pragmáticas. Isso não precisa mostrar ou não precisa interferir no processo político de transição, que é necessária a transição, tá? Mas não é também com engajamento com o velho padrão político que vai se sair dessa altura. Então fica aqui, né, essas minhas considerações intermediárias, viu, Ronaldo? E na próxima rodada a gente já faz as finais aí, para o pessoal gostar e vir da próxima vez. Está contigo, Donato. Bom, eu encerro por aqui, Paulo, por causa do fator tempo, como você mesmo falou, né? Essa live não ficar tão longa e cansativa, né? Senão fica enfadonha também. E peço o apoio, faço mais uma vez um apelo ao partido, né, do qual nós somos filiados, para que reveja isso aí que está acontecendo dentro do próprio partido, entendeu? A tendência do partido, de muitos partidos, é acabar, não tem a menor dúvida. E eu não gostaria que o nosso partido também entrasse nessa linha aí. Vamos nos renovar, vamos nos modificar, né? Vamos parar com esse preconceito, com essa discriminação dentro do partido, que é o que está acontecendo. Vamos esperar o resultado das eleições, porque isso também vai refletir bastante claramente a vontade do eleitor, porque o eleitor é que vai dar no final a carta final, né? O checkmate da coisa. E isso é o que vamos aguardar. Está perto, vai ser em novembro, né? Mais uma vez eu desejo aos colegas que estão na corrida eleitoral que tenham sucesso, né? E pensem também nisso, né? Não abarquem qualquer ideia, não se deixem levar por qualquer motivo, vamos dizer assim, momentâneo, né? Oportunidades e tal. Isso não é possível dentro do nosso partido. Nós temos um objetivo, nós temos uma responsabilidade. Então, isso nós temos que levar ao nosso eleitorado para que a gente tenha o que nós chamamos a moeda principal, que é a confiança. Sem confiança, você não elege ninguém, entendeu? Então, nós precisamos mudar isso dentro do partido. E rápido, muito rápido, tá bom? Obrigado pela sua oportunidade uma vez. Desejo a você também um bom final de semana, né? E aos nossos ouvintes aqui. Valeu, Nonato. Obrigado aí pela lembrança também. O caminhão está voltando, viu? Por isso que tem o barulho aí de fundo. Foi bom você lembrar essa questão municipal, né, da eleição agora dos próximos meses, né? E realmente o resultado disso vai ser uma tremenda pesquisa real, né? Literalmente online, né? Porque à noite a gente já vai ter alguns resultados do que é e o que está em jogo no pensamento da população brasileira. Nós estamos aqui, eu em São Paulo, né? Você em Brasília e nos Estados Unidos no momento. Nós temos que estar atento ao resultado das urnas e ver o que vai ser dito por aqueles indignados. Tá? Eu calculo que realmente o número de indignados está passando dos limites dos 45%, 50%. Né? Apesar do esforço aí sobrenatural de algumas forças políticas ainda se acharem, né, no controle de determinadas mídias, eu acho que já fizeram água, a paciência está estourada e o pessoal
que não está com Covid está realmente muito estressado, porque tem outras doenças, tem outros problemas muito mais sérios do que o Covid, né? Exatamente. E que estão aí assolando as famílias. Eu recebi um mini clipe hoje de um amigo com relação à questão da diabetes tipo 1, tá? Que as famílias estão desesperadas. Mais de 500 famílias com problemas que aí não pode ir para a escola, porque são atendimentos especiais e assim por diante. Então, o lockout, para mim, está bem caracterizado. Tá? Nós temos realmente que acompanhar isso. A questão política é fundamental, ver o resultado da urna, agora, no final do ano, já vamos ter isso. Tá? E nós temos que nos estruturar como opção, tanto no partido, como opção, no segundo momento, para a população. Tá? Se o partido não cair a ficha com relação à sua responsabilidade cívica de se renovar, de propor ideias novas, de sair com soluções e não retórica, né? Porque ficar impedindo alguns colegas de se posicionarem, né, é muito triste num partido que se diz humanista, né, do local para o nacional, do nacional para o mundial, e tem uma certa pretensão de levar inovações. Então fica numa retórica que não leva pragmatismo. O empresariado mundial já sabe, já estão nas leis internacionais, as questões de vinculações ambientais de sustentabilidade econômica, mineral e assim por diante. Né? E colocar o nosso país em liquidação desses insumos básicos de sustentabilidade da vida é um absurdo. Então, para finalizar a questão alimentar, estão dizendo que a China comprou nosso arroz, que não sei, a Índia não produziu, então está saindo daqui e vai por aí afora. Sim, grande parte disso pode ser verdade. Da China eu soube que não foi a China que comprou, mas não vou entrar nessa questão porque é muito complexa para debater agora. Então, nós temos que cuidar, sim, da nossa segurança alimentar, né? E exportar o excedente e, naturalmente, se o mercado internacional, porque são vários tipos de mercados, não necessariamente um só em termos de qualidade, vender o que é bom para alguns, vender o que é mais ou menos para outros, e o terceiro nível, cada um faz opção, porque nem todo o alimento é para uso humano, né? Para quem não sabe, tem soja que alimenta gado na Europa, né? Então, o pessoal pensa que é só consumo humano, mas lá eles vão comer filé mignon e aqui nós vamos comer o osso, né? O osso buco. Aí. O osso Então, buco. É isso mesmo. então veja o seguinte, nós temos que cuidar disso, temos que ser críticos. Então está aqui o nosso tempo hoje dedicado presencialmente, não tem gravação, não teve pauta prevista. O núcleo sinergético é para isso, para bater na ideia e não em pessoas ou instituições. É debater o melhor projeto de engenharia, engenharia alimentar, engenharia elétrica, engenharia de petróleo, engenharia civil, engenharia urbana, né, de trânsito e tudo mais. Então, tudo isso envolve engenho, cabeça, inteligência, racionalidade e não simplesmente retórica. Tá? Então, os meus amigos aí do Instituto de Engenharia que vão receber esse vídeo praticamente em primeira mão, que façam uma opção, né? Nós estamos lá com o WhatsApp dos engenheiros na praça. Então, faço essa referência aí, mandando um grande abraço para o presidente do CDE, que está em fase lá de transição, que é o nosso Prost, o amigo Prost, engenheiro, professor do Mackenzie, gente finíssima aqui, respeitadíssimo no Brasil. Fez aniversário essa semana, viu, Nonato? Olha só, parabéns. E Eu acho que é trabalha, luta para convencer e reestruturar a engenharia dentro de responsabilidade pública, engenharia, né, como carreira de Estado. Então fica aqui o nosso testemunho, né? Temos alguns vídeos aí postados no YouTube também do CDE. Quem quiser pode ir lá, põe lá CDE, não, Centro Democrático dos Engenheiros. No YouTube vai aparecer vários clipes, né, dos nossos trabalhos lá. Então, por hoje, eu agradeço toda a atenção do Nonato, né? Estamos aqui obrigado a dedicando o você. nosso tempo. E, por favor, entre em contato pelo núcleo.sinergético@gmail.com, mande a sua sugestão, sua crítica. Não deixe, eu vou pedir uma coisa que eu não gosto muito, mas deixe o seu like quando vê o nosso vídeo, entendeu? Ou o dislike também, quer dizer, eu não gosto, não gostei, deixe lá, positivo ou negativo,
Tá entendendo? A gente gosta é bom. Não é isso? É bom, a medição termômetro, o termômetro aí das coisas, né? Termômetro, né? Gente, ficamos por aqui, então. Um bom final de semana para quem vive isso no final de semana. Do restante, uma ótima semana. Forte abraço a todos. Muito obrigado pela atenção. Um abraço.